Em 1999, durante o colapso das .com, observei algo fascinante. Empresas sem receita sendo vendidas como o futuro da economia. O truque não estava nos números, estava em vender três histórias incompatíveis como se fossem a mesma coisa. Correio eletrônico revolucionário, mais crescimento exponencial, mais negócio estável. Escolha 2. Você não pode ter os três. 25 anos depois, estou vendo exatamente a mesma estrutura. Mas desta vez o ativo é digital e a confusão é mais sofisticada. O Bitcoin te vendem hoje com três promessas simultâneas. Primeira promessa é o novo ouro, uma reserva de valor estável que protege contra a inflação. Segunda promessa é o futuro do dinheiro, você vai pagar seu cafezinho e seu salário com isso. Terceira promessa é o ativo de maior crescimento da história, você só precisa aguentar. Três narrativas, três públicos diferentes. Três razões para comprar que se contradizem matematicamente entre si. E a genialidade do marketing está em nunca te forçar a escolher qual das três é verdade. Deixe-me mostrar por que isso é um problema. Uma reserva de valor estável não pode cair 70% em 8 meses. O ouro caiu 35% em seu pior momento durante a crise de 1980. O Bitcoin caiu 73% entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Se a sua reserva de valor pode perder 3/4 partes do seu valor em menos de um ano, não é uma reserva de valor. É um ativo especulativo de alta volatilidade. As palavras importam, as categorias importam. Quando você confunde categorias, destrói sua capacidade de calcular o risco real. Agora, a segunda promessa: o futuro do dinheiro. Uma moeda útil para transações diárias precisa de três coisas: estabilidade de preço, para que você possa calcular quanto valem as coisas amanhã; velocidade de transação, para que não espere 30 minutos pagando um sanduíche; custos de transação baixos, para que não perca 5% do valor em taxas. O Bitcoin, em 2025, falha nas três. A volatilidade diária média é de 3%. As transações podem demorar entre 10 minutos e 2 horas dependendo da congestão da rede. As taxas em momentos de alta demanda chegaram a $30 por transação. Nenhum pequeno negócio pode operar com essa estrutura de custos, então não é dinheiro funcional. É um experimento monetário com problemas de escalabilidade não resolvidos. E a terceira promessa: o ativo de maior crescimento histórico. Esta é a única das três que tem respaldo matemático verificável. Desde 2010 até 2025, o Bitcoin subiu aproximadamente 50.000%. Alguém que colocou $1.000 em 2011 e aguentou, tem hoje cerca de $500.000. Esses números são reais. Mas aqui está a armadilha que ninguém te explica. Para obter esses $500.000, você teve que aguentar 4 quedas superiores a 50%. A primeira, em 2011, 84% de queda. A segunda, em 2014, 83%. A terceira, em 2017, 70%. A quarta, em 2022, 73%. 4 vezes seu investimento perdeu mais da metade do valor. 4 vezes você teve que olhar sua conta e ver que tudo o que tinha ganhado desapareceu. A pergunta que ninguém faz é esta: quantas pessoas podem psicologicamente suportar ver seu patrimônio cair 70% sem vender? Os dados de comportamento de investidores mostram que 93% das pessoas vende após uma queda de 30%, não de 70%, de 30%. Então, o retorno histórico do Bitcoin é matematicamente certo, mas psicologicamente inalcançável para a maioria. É como dizer a alguém que pode ganhar R$1 milhão se caminhar sobre uma corda a 100 metros de altura sem rede de segurança. Tecnicamente possível,
praticamente suicida para quem não está treinado. O Warren me perguntou uma vez em 2018 por que não comprávamos Bitcoin se os números de crescimento eram tão bons. Minha resposta foi simples: não entendo como se avalia. Com a Coca-Cola, posso calcular fluxos de caixa futuros. Com a See's Candies, posso estimar o poder da marca e a capacidade de subir preços. Com a Apple, posso modelar o ecossistema e a retenção de clientes. Com o Bitcoin, não posso calcular nada porque não produz fluxo de caixa. Não tem lucros, não tem dividendos, não tem valor intrínseco verificável, além do que o próximo comprador esteja disposto a pagar. Isso não é investimento, é especulação pura. E eu não especulo aos 99 anos. Mas o problema não é o Bitcoin como tecnologia. A blockchain é engenhosa. A oferta fixa de 21 milhões de unidades é matematicamente elegante. A descentralização tem valor filosófico real. O problema é como ele é vendido. Dizem que é ouro digital e, ao mesmo tempo, dizem que vai se multiplicar por 10 em 5 anos. Mas o ouro não se multiplica por 10. O ouro é entediante. O ouro sobe 3% ao ano em média, ajustado pela inflação. Se você quer estabilidade, aceita rendimentos baixos. Se quer crescimento explosivo, aceita volatilidade extrema. Não pode ter as duas coisas. A física financeira não permite. Em 2025 e 2026, passou algo revelador. O ouro atingiu máximas históricas, subindo 30%, enquanto o Bitcoin caía 40%. Isso destruiu a narrativa de correlação perfeita. Durante anos te disseram que Bitcoin e ouro se moviam juntos porque ambos eram refúgios contra a inflação. Mas quando chegou o momento da verdade, quando os mercados ficaram nervosos com a dívida global e tensões geopolíticas, os investidores institucionais compraram ouro e venderam Bitcoin. Por quê? Porque em momentos de pânico real, as pessoas querem o ativo com 5.000 anos de história como reserva de valor, não o ativo com 15 anos de história como experimento especulativo. Agora vou te mostrar um cálculo que ninguém faz. Suponha que você tenha R$100.000 para proteger contra a inflação. Cenário 1. Compra ouro físico. Cenário 2. Compra Bitcoin. Ambos em janeiro de 2020. Para março de 2020, durante o colapso do Covid, o ouro cai 8%. O Bitcoin cai 50%. Seu ouro vale R$92.000. Seu Bitcoin vale 50.000, mas aqui está a parte que te mata. Com o ouro, você sabe que historicamente recupera em 6 a 12 meses. Com o Bitcoin, não sabe se vai a zero ou se multiplica por 10. Essa incerteza tem um custo psicológico. Te obriga a tomar decisões sob estresse extremo. E decisões sob estresse extremo geralmente são ruins. A maioria das pessoas não vende no fundo porque seja irracional. Vende porque tem contas para pagar, porque tem filhos na faculdade, porque perdeu o emprego e precisa de dinheiro vivo. A narrativa de apenas aguente 20 anos assume que você tem 20 anos de margem financeira, assume que nunca vai precisar desse dinheiro, assume que pode olhar para uma perda de 70% e dormir tranquilo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas vive com margens estreitas. Um gasto médico inesperado, um conserto no carro, uma demissão temporária. Qualquer uma dessas coisas te obriga a vender. E se você vende após uma queda de 70%, não importa que o Bitcoin suba 1.000% depois. Você já saiu com prejuízo permanente. O Warren e eu temos uma regra desde 1975. Nunca investimos em algo que não entendemos. Soa simples, mas é brutal na prática. Nos anos 90, perdemos a Microsoft. Nos anos 2000, perdemos o Google. Em 2010, perdemos a Amazon. 3 dos melhores investimentos da história moderna. Por que perdemos? Porque não entendíamos como avaliá-los. Não tínhamos um modelo mental para calcular se o preço era razoável ou absurdo.
Preferimos perder um ganho potencial a arriscar capital em algo que não podemos modelar. Essa disciplina nos protegeu de desastres, muito mais vezes do que nos custou oportunidades. Com o Bitcoin, o problema é pior. Pelo menos com a Microsoft, você podia calcular receitas por licenciamento de software. Com o Google, podia modelar receitas de publicidade. Com a Amazon, podia projetar o crescimento do comércio eletrônico. Eram difíceis, mas tinham fluxos de caixa verificáveis. O Bitcoin não tem nada disso. O preço é pura oferta e demanda psicológica. Sobe quando mais gente quer comprar do que vender. Cai quando mais gente quer vender do que comprar. Não há forma de saber se $60.000 por Bitcoin é caro ou barato. Não há preço justo calculável. Só há preço de mercado neste momento. Então, te vendem 3 coisas que não podem coexistir: estabilidade mais crescimento explosivo, mais utilidade monetária. Mas, em finanças, não existe almoço grátis. Se algo sobe 1000%, é porque tem risco de cair 80%. Se algo é estável, não sobe 1000%. Se algo é útil como dinheiro, não pode volatilizar 3% ao dia. A confusão de categorias não é um acidente. É a estratégia de marketing. Porque se te obrigassem a escolher uma só narrativa, teria que enfrentar as fraquezas dessa narrativa. Mas se te vendem as 3 ao mesmo tempo, você pode mudar de justificativa conforme te convenha emocionalmente. Quando o preço sobe, o Bitcoin é o ativo de crescimento. Quando o preço cai, o Bitcoin é a reserva de valor a longo prazo. Quando te criticam por especular, o Bitcoin é o futuro do dinheiro. 3 narrativas intercambiáveis que te protegem psicologicamente de admitir que não sabe que diabos está comprando. E essa flexibilidade narrativa é exatamente o que torna esse ativo perigoso para o investidor médio, porque você não está tomando uma decisão de investimento baseada em análise. Está tomando uma decisão emocional baseada na narrativa que melhor soa naquele momento. Em 1973, vi algo semelhante com o ouro. Durante a crise do petróleo, o ouro subiu de $35 a onça para 195 em 1974. Multiplicou por 5 em 2 anos. A narrativa era idêntica. Proteção contra inflação mais crescimento explosivo. Todos compravam. Todos estavam convencidos de que o ouro chegaria a $1.000 a onça antes de 1980. O que aconteceu? O ouro desabou. Caiu para $103 em 1976. 47% de queda. Os que compraram no topo demoraram 28 anos para recuperar o investimento em termos reais ajustados pela inflação. 28 anos. Essa é a diferença entre comprar, porque os números fazem sentido, e comprar, porque a narrativa soa bem. A pergunta que você deveria se fazer não é se o Bitcoin vai subir. A pergunta é se você pode suportar o caminho para chegar lá. Porque os números históricos são reais. O Bitcoin foi o ativo de melhor desempenho dos últimos 15 anos, mas esse desempenho veio com um caminho de sofrimento psicológico que 90% dos investidores não aguenta. E se não pode aguentar o caminho, o destino é irrelevante. É como saber que há ouro no topo de uma montanha, mas não ter o equipamento nem o treinamento para escalá-la. A recompensa existe, mas é inalcançável para você. Agora deixe-me mostrar o custo real da volatilidade. Não o custo teórico. O custo medido em anos de trabalho perdidos. Suponha que você tenha R$50.000 guardados. É o equivalente a quase um ano de salário médio após impostos para um trabalhador brasileiro qualificado em 2025. Você investe esses 50.000 no Bitcoin em novembro de 2021, quando está em $69.000 por unidade. Para novembro de 2022, o Bitcoin está em $16.000. Sua conta agora vale R$13.500. Você perdeu R$36.500.
Isso não é só dinheiro abstrato, isso é quase um ano da sua vida trabalhando. Um ano de acordar às 6 da manhã, de aguentar chefes incompetentes, de abrir mão de férias para economizar. Tudo evaporado em 12 meses. A narrativa diz que se você aguentar, o Bitcoin volta a subir. E tecnicamente é verdade. Para março de 2025, o Bitcoin recuperou e chegou a 73 mil. Seu investimento agora vale 52.800. Recuperou. Mas esses 3 anos e 4 meses que demorou para recuperar são 3 anos e 4 meses, onde seu dinheiro não trabalhou. 3 anos onde poderia ter investido em um fundo de índice que subiu 30% acumulado. 3 anos onde perdeu o poder dos juros compostos tranquilos. O custo de oportunidade da volatilidade não aparece nos gráficos de preço, mas é real. É o tempo que perdeu se recuperando em vez de crescendo. E aqui está a parte que ninguém calcula. Durante esses 3 anos de recuperação, quantas vezes você checou o preço? Quantas noites dormiu mal? Quantas brigas teve com seu parceiro sobre esse investimento? Quantas horas de concentração no trabalho perdeu pensando se devia vender? Esse custo psicológico não tem preço de mercado, mas tem impacto real na sua qualidade de vida. O Warren me disse uma vez que o melhor investimento é o que te deixa dormir tranquilo. Não é o que maximiza o retorno teórico, é o que maximiza o retorno ajustado pela paz de espírito. O Bitcoin falha brutalmente nessa métrica. A mentira não está no ativo. A mentira está em como ele é embalado para venda. Se te dissessem a verdade, soaria assim: o Bitcoin é um ativo especulativo de alta volatilidade, com potencial de retornos extraordinários e risco de perdas catastróficas. Historicamente, caiu mais de 50% 4 vezes. Não produz fluxo de caixa. Não tem valor intrínseco calculável. Seu preço depende completamente da confiança coletiva em sua narrativa. Se você pode suportar ver seu investimento perder 70% sem vender, e se não precisa desse dinheiro por pelo menos 10 anos e se entende que poderia perder tudo, então pode ser uma adição razoável a uma carteira diversificada em uma porcentagem muito pequena, 5% no máximo. Mas isso não é o que te dizem. Dizem que é ouro digital, dizem que protege contra a inflação, dizem que é o futuro do dinheiro, te mostram gráficos de crescimento exponencial sem mostrar gráficos de quedas de 80%. Te vendem certeza onde só há especulação. E a razão pela qual funciona é simples. A maioria das pessoas não quer fazer o trabalho duro de entender finanças. Quer uma história simples que justifique uma decisão emocional. O Bitcoin dá a elas 3 histórias para escolher conforme seu estado de espírito. Em 2008, durante o colapso financeiro, a Berkshire tinha 44 bilhões de dólares em caixa. O S&P 500 caiu 57%. Todos nos perguntavam por que não comprávamos mais. A resposta era simples. Estávamos esperando o ponto de máximo pessimismo. Esse ponto chegou em março de 2009. Ali compramos. Mas durante a queda, de setembro de 2008 a março de 2009, não fizemos nada. Seguramos o caixa. Por quê? Porque tínhamos um modelo para avaliar ativos. Sabíamos que preço era razoável para cada empresa. Esperamos até que os preços chegassem a esse nível. Com o Bitcoin você não pode fazer isso. Não há modelo de avaliação. Não há preço razoável calculável. Só há ímpeto psicológico. Essa falta de modelo de avaliação cria um problema estrutural. Você nunca sabe se está comprando caro ou barato. Em 1999, durante a bolha.com, o Yahoo era negociado a 200 vezes o lucro. Qualquer um com uma calculadora podia ver que era absurdo. Eventualmente desabou 90%. Com o Bitcoin em 69 mil dólares em 2021, você não podia saber se era absurdo ou razoável. Não havia lucros para multiplicar.
Não havia fluxo de caixa para descontar. Só havia a oferta fixa de 21 milhões de unidades e demanda crescente. Mas a demanda é psicológica. Pode evaporar em semanas. E essa evaporação aconteceu. De novembro de 2021 a junho de 2022, a capitalização de mercado total do Bitcoin caiu de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para 300 bilhões. 1 trilhão de dólares desapareceu. Para onde foi esse dinheiro? Para lugar nenhum. Nunca existiu. Era valor de mercado, não valor real. Quando o último comprador marginal deixa de comprar, o preço desaba até encontrar um novo comprador marginal. E ninguém sabe onde está esse preço. Poderia ser 15 mil, poderia ser 5 mil, poderia ser 0. A diferença entre investimento e especulação é esta. No investimento, você compra um ativo que produz valor independente do preço de mercado. A See's Candies nos paga dividendos todo ano, não importa se o mercado está aberto ou fechado. A Coca-Cola vende bebidas e gera fluxo de caixa, não importa se sua ação sobe ou desce. A Apple tem 1 bilhão de usuários que pagam por serviços todo mês. Esse valor é independente do humor do mercado. O Bitcoin não tem nada disso. Se todos pararem de acreditar no Bitcoin amanhã, seu valor é 0. É confiança coletiva materializada. E a confiança coletiva é a coisa mais frágil que existe em finanças. Agora, isso não significa que o Bitcoin seja uma fraude. A tecnologia é real. A oferta fixa é matematicamente verificável. A descentralização funciona. Mas ser baseado em tecnologia real não o torna um bom investimento. A internet era tecnologia real em 1999. Isso não evitou que 90% das empresas .com quebrassem. A diferença entre boa tecnologia e bom investimento é simples. Boa tecnologia muda o mundo. Bom investimento gera retorno previsível, ajustado pelo risco. O Bitcoin pode ser boa tecnologia e mau investimento ao mesmo tempo. Essas duas coisas não são contraditórias. O argumento que mais ouço é este. Só existem 21 milhões de bitcoins. A oferta é fixa. Eventualmente, a demanda vai superar a oferta. Portanto, o preço tem que subir. Esse argumento tem um problema fatal. Assume que a demanda é constante ou crescente, mas a demanda do Bitcoin não está baseada em utilidade, está baseada em narrativa. E as narrativas mudam. Em 2017, a narrativa era que o Bitcoin iria substituir o dólar. Em 2021, a narrativa era que o Bitcoin era proteção contra a inflação. Em 2023, a narrativa era que o Bitcoin era ouro digital. 3 narrativas diferentes em 6 anos. Qual é a correta? Nenhuma. Todas são justificativas posteriores para explicar movimentos de preço. A pergunta que ninguém quer responder é esta. Se o Bitcoin cair para 5 mil dólares e ficar lá por 10 anos, o que você faz? Aguenta? Vende? Compra mais? Não há resposta certa porque não há modelo de avaliação. Com a Berkshire Hathaway, se a ação cai 50%, mas as empresas que possuímos continuam gerando o mesmo fluxo de caixa, eu sei que o preço está errado. Compro mais. Com o Bitcoin, se cai 50%, não sei se o preço está errado ou se a narrativa colapsou. Essa incerteza é paralisante. O Warren me ensinou algo em 1974 que nunca esqueci. Durante a crise do petróleo, o mercado estava em pânico. Tudo caía. Ele me disse, Charlie, quando você não sabe o que fazer, não faça nada. O custo da inação é menor que o custo da ação errada. Essa frase me salvou milhões de dólares. Com o Bitcoin, a maioria age por medo de perder o ganho. FOMO, medo de ficar de fora. Compram porque o preço sobe, não porque entendem o ativo. Isso é especulação emocional, não investimento racional. E a especulação emocional tem retorno esperado negativo no longo prazo. Os números históricos do Bitcoin mostram algo brutal.
O investidor médio de Bitcoin tem retorno significativamente menor que o retorno do ativo. Como isso é possível? Porque compram perto do topo e vendem perto do fundo. Compram quando o preço já subiu 300%, porque todos falam disso. Vendem quando o preço cai 60%, porque entram em pânico. O ativo sobe 1000% em 10 anos, mas o investidor médio perde dinheiro. Essa lacuna entre retorno do ativo e retorno do investidor é a medida real do custo da volatilidade psicológica. Vou te contar uma história que ninguém conta. Em 2017, quando o Bitcoin chegou a $19.000, um amigo meu colocou $50.000. Era tudo o que ele tinha economizado em 10 anos. Para janeiro de 2018, o Bitcoin estava em 6.000. Ele vendeu em pânico, perdeu $37.000. 3 anos depois, em 2021, o Bitcoin chegou a 69.000. Se tivesse aguentado, teria multiplicado o seu investimento por 3,6. Mas ele já tinha saído. A lição? Que saber que o Bitcoin sobe no longo prazo é inútil se você não puder psicologicamente suportar o caminho para chegar lá. E a maioria não pode. Agora compare isso com um investimento entediante. O S&P 500. $50.000 investidos em janeiro de 2018 valem hoje cerca de $105.000, multiplicado por 2,1. Menor que o Bitcoin, mas sem uma única noite de insônia, sem pânico, sem decisões emocionais, só paciência sistemática. Para a maioria das pessoas, dobrar tranquilo é melhor que triplicar com sofrimento, mas a narrativa do Bitcoin nunca menciona o sofrimento, só menciona o retorno. A mentira fundamental é esta: te vendem o Bitcoin como se fosse compatível com sua vida normal, como se pudesse tê-lo na carteira e esquecer. Mas o Bitcoin não deixa você esquecer. A volatilidade te obriga a prestar atenção, te obriga a tomar decisões constantemente. Vendo agora que subiu 30%? Compro mais agora que caiu 40%? O que dizem os analistas? O que o mercado faz? Essa carga cognitiva tem custo real. O Warren e eu investimos em empresas que podemos ignorar por décadas. A Coca-Cola não requer atenção diária. A See's Candies funciona sozinha. A Berkshire é entediante, e ser entediante é a maior virtude no investimento. Em 1987, na segunda-feira, 19 de outubro, o mercado caiu 22,6% em um único dia. A Berkshire caiu com o mercado. O que eu fiz? Nada. Não vendi. Não comprei. Esperei. 3 anos depois, o mercado tinha recuperado completamente. 10 anos depois, estávamos em máximas históricas. A única decisão correta em momentos de pânico é não tomar decisões. Mas com o Bitcoin, a volatilidade é tão extrema que te obriga a tomar decisões. E cada decisão é uma oportunidade de errar. Com o tempo, mais decisões significam mais erros significam menor retorno. A narrativa do Bitcoin assume que você é um investidor perfeitamente racional, com um horizonte infinito e zero necessidades de liquidez. Mas ninguém é assim. Todo mundo tem contas, todo mundo tem emergências, todo mundo tem momentos de fraqueza. E o Bitcoin pune brutalmente qualquer momento de fraqueza. Se você precisa vender durante uma queda de 70% porque perdeu o emprego, sua perda é permanente. Não importa que o Bitcoin se recupere 2 anos depois, você já saiu. Isso é exatamente o que torna a volatilidade letal para o investidor médio. Não é a volatilidade em si, é a intersecção entre volatilidade extrema e necessidades da vida real. O Warren e eu podemos aguentar qualquer queda porque a Berkshire tem 350 bilhões em ativos diversificados e fluxo de caixa constante. Se o mercado cair 50% amanhã, nossas empresas continuam vendendo seguros, vendendo energia, vendendo doces. O fluxo de caixa não para. Mas se você tem 80% do seu patrimônio em Bitcoin e perde o emprego, não tem essa opção. Tem que vender. E vender durante uma queda
É como pular de um avião sem paraquedas. Tecnicamente, você poderia sobreviver se houvesse um lago embaixo, mas as probabilidades estão brutalmente contra você. Deixe-me mostrar um cálculo que destrói a narrativa do Bitcoin como proteção. Em março de 2020, quando o Covid colapsou os mercados, o Bitcoin caiu 50% em 2 semanas. De 13 de março a 18 de março, o Bitcoin passou de $7.900 para 3.800. O ouro, no mesmo período, caiu apenas 12%. Se você tinha R$100.000 em Bitcoin como proteção, ficou com 50 mil. Se tinha 100 mil em ouro, ficou com 88 mil. A diferença é de R$38.000. Isso é um ano completo de salário médio brasileiro evaporado em 5 dias. Qual desses dois ativos te protegeu melhor? A resposta é óbvia, mas incômoda. O ouro fez exatamente o que se supõe que uma reserva de valor faça. Caiu menos que o mercado, manteve a maior parte do seu valor, recuperou rápido. O Bitcoin fez o oposto. Caiu mais que o mercado, perdeu a metade do valor, amplificou o risco em vez de reduzi-lo, então chamá-lo de ouro digital não é uma descrição, é uma aspiração. É o que os promotores querem que ele seja, não o que matematicamente ele é. E aqui está o problema com as aspirações. Você não paga contas com aspirações. Paga contas com ativos que têm valor real, independente da narrativa. O ouro tem 5.000 anos de história como reserva de valor. Sobreviveu a guerras, colapsos de impérios, hiperinflações, revoluções. O Bitcoin tem 15 anos. Não foi testado em uma verdadeira crise sistêmica global. A crise do Covid durou 6 meses. Uma recessão profunda dura 3 anos. Uma depressão dura 10. Ninguém sabe como o Bitcoin se comporta em uma depressão de verdade. E você não quer descobrir com seu patrimônio? A pergunta honesta que deveria se fazer é esta: quanto do seu patrimônio você está disposto a perder completamente sem que isso afete sua vida? Porque com o Bitcoin, esse é o cenário que tem que assumir como possível, não provável. Possível. Se a resposta for R$5.000, então invista 5 mil, não 50 mil, não tudo o que tem. A regra básica da Berkshire, desde 1965, é nunca arriscar o que você tem e precisa para ganhar o que não tem e não precisa. O Bitcoin viola essa regra para 90% das pessoas que o compram. Em 2013, conheci um programador jovem que tinha comprado Bitcoin em 2011 a $3. Para 2013, ele tinha 1.000 Bitcoins. Valiam $1.200.000. Ele continuava trabalhando no emprego normal, ganhando 60 mil por ano. Perguntei por que não vendia pelo menos a metade para garantir o ganho. Ele me disse: porque vai chegar a $1 milhão por Bitcoin. Eu lhe disse: e se chegar a 0? Ele me olhou como se eu estivesse louco. Bitcoin não pode chegar a 0, é o futuro do dinheiro. Isso é fé, não análise. E a fé nas finanças é a forma mais cara de educação. Não sei o que aconteceu com ele, mas sei que em 2014 o Bitcoin caiu de $1.120 para 172, 84% de queda. Se ele aguentou, eventualmente se recuperou. Se vendeu em pânico, perdeu uma fortuna. Mas a lição não é se aguentou ou não. A lição é que sua decisão dependeu completamente da sua fortaleza psicológica, não de análise racional. E fazer com que seu futuro financeiro dependa de fortaleza psicológica é um erro. A fortaleza psicológica é variável. Muda com o estresse, com a idade, com a saúde, com a situação familiar. Você precisa de um sistema que funcione mesmo quando você está fraco. O Warren me disse uma vez: nunca aposte o que não pode perder e nunca construa uma estratégia que exija que você seja um herói. Essa segunda parte é a que as pessoas esquecem. Aguentar o Bitcoin durante uma queda de 70% exige que você seja um herói.
Exige que tenha disciplina sobre-humana. Exige que ignore o pânico do seu parceiro, dos seus amigos, da mídia. Exige que confie em uma narrativa, quando toda evidência visível diz que você está errado. Isso não é investimento. É prova de resistência psicológica, e eu não construo meu patrimônio sobre provas de resistência. Agora, deixe-me mostrar algo que ninguém calcula: o custo de oportunidade do medo. Suponha que você invista no Bitcoin em 2021. Cai 70% em 2022. Você aguenta. Para 2025, você recupera. Mas durante esses 3 anos de recuperação, viveu com medo constante. Medo de que caísse mais. Medo de que nunca se recuperasse. Medo de que tivesse perdido tudo. Esse medo tem consequências. Afeta seu trabalho, afeta seus relacionamentos, afeta sua saúde. Quanto vale 3 anos de paz de espírito? Não tem preço de mercado, mas tem valor real. E esse valor quase nunca entra no cálculo do retorno. Compare 2 cenários. Cenário A, você investe no Bitcoin, ganha 200% em 10 anos, mas vive com ansiedade constante durante 3 desses 10 anos. Cenário B, investe em um fundo de índice, ganha 150% em 10 anos, dorme tranquilo todas as noites. Qual é melhor? A resposta correta é: depende de quanto você valoriza sua paz de espírito, mas a maioria das pessoas não se faz essa pergunta, só compara os números. E números sem contexto psicológico são inúteis para decisões da vida real. A narrativa do Bitcoin é desenhada para que você nunca tenha que enfrentar essa pergunta. Te dizem: se aguentar, ganha, ponto. Mas aguentar não é de graça. Tem custo emocional, tem custo de atenção, tem custo de oportunidade. E para a maioria das pessoas, esse custo total supera o ganho incremental sobre um investimento entediante. Mas ninguém quer admitir isso porque soa fraco. Soa como se você não tivesse disciplina. Mas a verdadeira disciplina não é aguentar volatilidade desnecessária. A verdadeira disciplina é escolher o caminho que maximiza o retorno ajustado pelo sofrimento, não o retorno bruto. Em 1998, durante o pico da bolha.com, um amigo me perguntou se devia comprar ações da Amazon. A Amazon era negociada a 300 vezes as vendas, não os lucros, as vendas. Eu lhe disse: se você pode perder todo esse dinheiro sem que mude sua vida, faça isso. É um bilhete de loteria caro, mas possivelmente ganhador. Se esse dinheiro é importante para sua aposentadoria, não faça. Ele não comprou. A Amazon eventualmente caiu 95% em 2001. Depois se multiplicou por 1.000 nos 20 anos seguintes. Ele errou? Não. Tomou a decisão correta baseada em sua situação. Não tinha margem para perder. O retorno potencial era irrelevante se o risco era intolerável. Essa é a pergunta que ninguém te faz com o Bitcoin. Você pode tolerar o risco? Não teoricamente. Praticamente. Você pode olhar sua conta cair R$50.000 em uma semana e não fazer nada? Pode explicar para o seu parceiro que perdeu o equivalente a 2 anos de economia em um mês, mas que está tudo bem porque é um investimento a longo prazo? Pode aguentar as piadas dos seus amigos quando o Bitcoin cai e eles te dizem que te avisaram? Se a resposta honesta for não, então não importa qual seja o retorno potencial, não é para você. E aqui está a armadilha final. A maioria das pessoas mente sobre sua tolerância ao risco. Dizem que podem aguentar qualquer queda. Dizem que têm horizonte de 20 anos. Dizem que não se importam com a volatilidade. Mas quando chega a queda real, quando veem seu patrimônio evaporar em tempo real, descobrem que superestimaram brutalmente sua força. E essa descoberta chega no pior momento possível. Chega quando o preço já caiu 60%. Quando vender significa cristalizar um prejuízo maciço, quando a decisão correta exige fazer exatamente o oposto do que seu cérebro te grita para fazer.
O Warren tem uma frase que repito toda vez que alguém me pergunta sobre investimentos especulativos. Só quando a maré baixa é que você descobre quem estava nadando pelado. Com o Bitcoin, a maré baixa a cada 2 ou 3 anos. E toda vez você descobre que a maioria estava nadando pelada, sem estratégia, sem modelo de avaliação, sem plano para a queda. Só fé em que o preço continuaria subindo. E quando a fé quebra, o que sobra é pânico puro. Em 2022, quando o Bitcoin caiu de 69 mil para 16 mil, vi exatamente esse pânico. Gente vendendo casas para cobrir chamadas de margem. Gente pedindo empréstimos para fazer preço médio. Gente com depressão clínica porque tinha perdido as economias de uma vida. Essas não são estatísticas abstratas, são pessoas reais, com consequências reais. E a narrativa que venderam a elas nunca mencionou que isso era possível. Disseram que o Bitcoin só sobe. Disseram que a oferta é fixa, então o preço é inevitável. Disseram que era ouro digital. Nunca disseram que poderiam perder 73% em 8 meses. A diferença entre marketing e fraude às vezes é sutil. Marketing é apresentar seu produto da melhor forma possível. Fraude é omitir informação material que mudaria a decisão do comprador. Quando você vende o Bitcoin como proteção contra a inflação, sem mencionar que caiu 50% em 2 semanas durante a última crise, isso é marketing ou fraude. Tecnicamente é legal, eticamente é questionável. Praticamente é devastador para quem compra sem entender o risco completo. E o problema é que o risco completo é incalculável. Com uma ação, posso calcular a probabilidade de falência baseada na dívida, fluxo de caixa, concorrência. Com um título, posso calcular o risco de calote, baseado na classificação de crédito. Com imóveis, posso calcular o risco baseado na localização, condição, mercado local. Com o Bitcoin, não posso calcular nada. Não sei qual é a probabilidade de que chegue a 0. Poderia ser 0%. Poderia ser 50%. Não há forma de saber porque não há precedente histórico de um ativo puramente digital sem lastro sobrevivendo 100 anos. O ouro sobreviveu porque tem utilidade física além do valor monetário. É usado em joalheria, eletrônica, medicina. Se amanhã todos pararem de usá-lo como reserva de valor, ele ainda terá demanda industrial. O Bitcoin não tem isso. Se todos pararem de acreditar no Bitcoin como reserva de valor, sua única utilidade é como rede de pagamentos. Mas como rede de pagamentos ele compete com Visa, Mastercard, PayPal, sistemas que processam milhares de transações por segundo a frações de centavo de custo. O Bitcoin processa 7 transações por segundo a custos que variam entre 1 e 30 dólares. Essa equação econômica não funciona para pagamentos em massa. Então sobra uma única narrativa sustentável a longo prazo. O Bitcoin como ativo especulativo escasso, que algumas pessoas valorizam, porque outras pessoas o valorizam. Isso não é intrinsecamente ruim. A arte funciona assim. Os diamantes funcionam assim. As antiguidades funcionam assim. Mas ninguém te diz para comprar arte como proteção contra a inflação. Ninguém te diz que os diamantes são o futuro do dinheiro. Ninguém te diz que as antiguidades só sobem. Com esses ativos, todos entendem que você está pagando por algo subjetivo, escasso, especulativo. Com o Bitcoin te vendem certeza onde só há especulação coletiva. A pergunta final que ninguém quer responder é esta. Se o Bitcoin chegasse a $1 milhão por unidade, o que você faria? A maioria diz, venderia e seria rico. Mas se todos vendem quando chegasse a 1 milhão, quem compra? Quem é o comprador marginal que paga $1 milhão por um Bitcoin quando todos os detentores originais estão vendendo? Essa é a farsa fundamental de qualquer ativo baseado em escassez pura, sem fluxo de caixa.
Seu valor depende de que sempre haja um comprador disposto a pagar mais. Mas em algum ponto, os compradores se esgotam, e quando se esgotam, o preço desaba até encontrar novo equilíbrio. Ninguém sabe onde está esse equilíbrio com o Bitcoin. Poderia ser $100.000, poderia ser 10.000, poderia ser 1.000. Não há forma de calcular porque não há valor fundamental que ancore o preço. É pura psicologia de mercado. E a psicologia de mercado é a coisa mais imprevisível que existe nas finanças. Muda com notícias, muda com regulação, muda com adoção institucional, muda com eventos geopolíticos, muda com tecnologia concorrente. Qualquer um desses fatores pode fazer com que a narrativa colapse. E se a narrativa colapsar, o preço colapsa com ela. Em 1929, antes do grande crash, a narrativa era que as ações só sobem, que a economia americana tinha entrado em uma nova era de prosperidade permanente, que a tecnologia tinha eliminado os ciclos econômicos. Essa narrativa era defendida pelos economistas mais respeitados da época. Irving Fisher, provavelmente o economista mais influente daquele tempo, disse em outubro de 1929 que as ações tinham atingido um patamar permanentemente alto. 3 semanas depois, começou o crash que durou 3 anos e apagou 89% do valor do mercado. A narrativa colapsou. E com ela, as fortunas de milhões. A lição não é que o Bitcoin vai colapsar como as ações em 1929. A lição é que as narrativas coletivas, não importa quão convincentes sejam, não importa quem as defenda, podem evaporar quando a realidade não as suporta. E com o Bitcoin, a realidade que deve suportar a narrativa é que pessoas suficientes continuem acreditando que ele tem valor para que outras pessoas continuem comprando. Essa é uma base extremamente frágil para um ativo que representa uma fração significativa do seu patrimônio. O Warren e eu construímos a Berkshire sobre um princípio que soa chato, mas que funciona há 60 anos. Compramos negócios que um idiota poderia administrar, porque, eventualmente, um idiota vai administrá-los. Isso significa que o valor do negócio não depende de genialidade gerencial. Depende de vantagens estruturais, marcas fortes, custos baixos, poder de precificação, efeito de rede. Coisas que sobrevivem a mudanças de gestão, mudanças de tecnologia, mudanças de economia. O Bitcoin não tem nenhuma dessas vantagens. Seu valor depende completamente de que a próxima geração de compradores acredite na mesma narrativa que a geração atual. Isso é frágil. Deixe-me mostrar quanto custa essa fragilidade em termos de anos de vida. Um trabalhador médio nos Estados Unidos ganha $58.000 anuais antes dos impostos em 2025. No Brasil, um profissional de classe média ganha algo em torno de R$100.000 anuais. Depois de impostos, previdência e gastos básicos, pode economizar talvez 15.000 por ano se for disciplinado. Esses 15.000 representam aproximadamente 50 dias de trabalho. Cada real economizado é o equivalente a 20 minutos da sua vida trabalhando. Agora suponha que invista R$40.000 no Bitcoin. Isso são quase 3 anos de economia. 1.000 horas da sua vida. Se o Bitcoin cair 70%, você perdeu R$28.000 em termos nominais, mas em termos de vida perdeu 2 anos de trabalho. 700 horas que nunca recupera. A maioria não faz essa conversão. Vêem números abstratos em uma tela. R$10.000 para cima, 15.000 para baixo. Mas cada um desses reais é tempo de vida materializado. É levantar quando não quer. É aguentar trabalhos que odeia. É renunciar a coisas que desfruta para economizar. Quando você converte as perdas de volatilidade em horas de vida perdidas, a equação muda completamente. Já não é uma aposta intelectual sobre tecnologia do futuro.
É uma aposta sobre se está disposto a dar anos da sua vida pelo potencial de ganhar mais anos no futuro, e essa aposta tem que ser consciente, não emocional. Em 1972, compramos a See's Candies por 25 milhões de dólares. Era todo o caixa que tínhamos naquele momento. Se tivéssemos perdido esse investimento, a Berkshire teria sobrevivido, mas teríamos demorado anos para nos recuperar. Então, antes de comprar, Warren e eu passamos meses analisando cada aspecto do negócio. Falamos com clientes, estudamos margens, calculamos o poder de precificação. Estimamos fluxos de caixa futuros sob 3 cenários: otimista, realista e pessimista. No cenário pessimista, ainda recuperávamos o investimento em 12 anos. Isso nos deu confiança para prosseguir. Com o Bitcoin, você não pode fazer essa análise. Não há cenários calculáveis. Só há uma variável: a demanda vai subir ou cair. E essa variável é puramente psicológica. A diferença entre risco calculável e risco incalculável é a diferença entre pôquer e roleta. No pôquer, você pode calcular probabilidades, pode ler os oponentes, pode tomar decisões baseadas em informação. Na roleta, você só aposta e espera. O Bitcoin é roleta fantasiada de pôquer. Te vendem análise técnica, padrões de gráfico, ciclos de halving, adoção institucional. Tudo isso soa como análise, mas no fim é só ruído que disfarça o fato de que você está apostando na psicologia das massas. E a psicologia das massas não pode ser modelada com precisão útil. Agora vou te mostrar algo que ninguém calcula: o custo composto das decisões emocionais. Suponha que compre Bitcoin em 2020 a 10 mil dólares. Sobe para 20 mil em 2021. Ganhou 100%. Seu cérebro te diz: venda, garanta o lucro. Mas a narrativa diz: aguente, vai chegar a 100 mil. Você não vende. Sobe para 69 mil. Agora ganhou 590%. Seu cérebro grita: venda tudo agora mesmo. Mas seus amigos estão ganhando mais. Os influenciadores dizem que vai a 200 mil. Você não vende. Cai para 30 mil. Perdeu mais da metade do lucro. Agora seu cérebro diz: venda antes que caia mais. Mas já caiu tanto que vender significa admitir que esperou demais. Você não vende. Cai para 16 mil. Você entra em pânico. Vende tudo. Perdeu 50% desde sua entrada original. 3 anos depois, em 2025, o Bitcoin está em 70 mil de novo. Se tivesse aguentado, teria 600% de lucro. Mas você saiu com 50% de prejuízo. O que aconteceu? Não foi falta de informação. Não foi azar. Foi que cada decisão emocional em cada ponto crítico foi exatamente a errada. Comprou porque subia, aguentou porque continuava subindo, vendeu porque estava caindo. Fez tudo o oposto do que funciona. E 93% dos investidores faz exatamente isso. Não porque sejam burros, porque são humanos. E os humanos estão programados para vender no pânico e comprar na euforia. A volatilidade do Bitcoin não é um bug. É a ferramenta que filtra quem não consegue psicologicamente aguentar. É um imposto sobre a fraqueza emocional. E esse imposto é brutal. Os dados das corretoras mostram que o tempo médio de posse do Bitcoin é de 4 meses. 4 meses? Não 4 anos, não 10 anos. 4 meses. Então a narrativa de apenas aguente 10 anos é para os 3% que conseguem fazer isso. Para os 97% restantes, o Bitcoin é uma máquina de transferir riqueza de mãos fracas para mãos fortes, de compradores emocionais para detentores disciplinados. E aqui está a pergunta que destrói toda a narrativa. Se só 3% conseguem aguentar, por que 100% compra achando que está nesses 3%? Porque superestimamos brutalmente nossa disciplina. Todos acreditamos que somos diferentes, que nós sim vamos aguentar, que nós entendemos o jogo. Mas quando chega a queda real,
quando sua conta perde o equivalente a 3 anos de salário em 2 semanas, você descobre que não é tão diferente. Descobre que sua disciplina tem limites. E descobre que esses limites são muito mais baixos do que pensava. Em 2008, durante o colapso do Lehman Brothers, a Berkshire perdeu 25 bilhões de dólares de capitalização de mercado em 6 meses. Nossa ação caiu de 145 mil dólares para 70 mil. 52% de queda. Vendi uma única ação? Não. Perdi o sono? Não. Por quê? Porque sabia que nossas empresas continuavam funcionando. A Geico continuava vendendo seguros. A BNSF continuava transportando mercadorias. A Dairy Queen continuava vendendo sorvetes. O preço de mercado era irrelevante porque o valor intrínseco não tinha mudado. Mas com o Bitcoin, você não pode fazer essa distinção. Não há valor intrínseco que separe preço de valor. Preço é valor. E quando o preço cai 70%, o valor cai 70%. Não há piso calculável. Isso cria uma dinâmica psicológica insustentável para a maioria. Quando você não sabe onde está o piso, cada queda poderia ser o começo do colapso final. Quando o Bitcoin cai de 69 mil para 50 mil, você não sabe se vai repicar ou se vai continuar caindo para 30 mil, ou para 10 mil, ou para zero. Essa incerteza te paralisa. Te obriga a tomar decisões com informação incompleta e incerteza máxima. E decisões tomadas sob essas condições têm uma distribuição de resultados extremamente ampla. Às vezes você acerta por sorte. Na maioria das vezes, perde por medo. O Warren tem uma regra que repeti 1000 vezes, mas que ninguém ouve. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Soa simplista, mas é profundo. A razão pela qual nunca devemos perder dinheiro não é porque as perdas doam, é porque perdas grandes exigem ganhos descomunais para se recuperar. Se você perde 50%, precisa ganhar 100% para voltar ao início. Se perde 70%, precisa ganhar 233%. Se perde 90%, precisa ganhar 900%. A matemática das perdas é assimétrica. Descer é fácil. Subir é exponencialmente mais difícil. O Bitcoin viola essa regra constantemente. Teve 4 quedas superiores a 70%. 4 vezes os detentores tiveram que gerar retornos de 233% ou mais só para se recuperar. Isso não é investimento conservador. Isso não é proteção de patrimônio. Isso é aposta de alto risco com probabilidade de ruína permanente para quem vende no momento errado. E a maioria vende no momento errado porque a maioria não tem modelo mental nem recursos financeiros para aguentar perdas dessa magnitude. Deixe-me mostrar o custo real do tempo incorreto. Em novembro de 2021, o Bitcoin atinge 69 mil dólares. A mídia fala disso? Seus amigos falam disso. Você decide comprar, investe 30 mil reais. Para junho de 2022, o Bitcoin está em 18 mil. Perdeu 17 mil. Decide aguentar porque já perdeu tanto que vender parece absurdo. Para novembro de 2022, o Bitcoin chega a 16 mil. Agora perdeu 20.300. Decide vender porque não consegue suportar mais. Prejuízo realizado, R$ 20.300. Para março de 2025, o Bitcoin está em 73 mil. Se tivesse aguentado 28 meses mais, teria recuperado tudo e ganhado 3 mil adicionais. Mas não aguentou. Perdeu 20.300. Esses 20.300 são 1.250 horas de trabalho para o trabalhador médio. 2 anos e meio de economia, evaporados porque comprou na euforia e vendeu no pânico. Agora compare com uma estratégia entediante. Os mesmos 30 mil reais em um fundo de índice do S&P 500 em novembro de 2021. Para novembro de 2022, o índice caiu 18%. Seus 30 mil
agora valem 24.600, perdeu 5.400. Dói, mas é tolerável. Você não vende. Para março de 2025, o índice subiu 38% desde sua entrada. Seus 30 mil agora valem 41.400. Ganhou 11.400 sem uma única decisão emocional, sem pânico, sem euforia, sem noites de insônia, só paciência sistemática. Qual estratégia foi melhor? A entediante, porque a entediante é suportável. Essa é a lição que ninguém quer aprender. A melhor estratégia não é a que maximiza o retorno teórico, é a que maximiza a probabilidade de que você realmente a execute sem se sabotar. E para a maioria, isso significa escolher uma volatilidade menor, mesmo que o retorno potencial seja menor também. Porque retorno alto com baixa probabilidade de execução tem um valor esperado menor que um retorno moderado com alta probabilidade de execução. A matemática favorece a consistência sobre a genialidade. Em 1965, o Warren assumiu o controle da Berkshire Hathaway. Era uma empresa têxtil em falência lenta. Nossa estratégia não foi apostar em um home run. Foi comprar negócios entediantes um por um, seguros, doces, joias, móveis. Nada emocionante. Nada que dobrasse em um ano. Mas cada negócio gerava um fluxo de caixa previsível, e esse fluxo de caixa era reinvestido em mais negócios. 60 anos depois, a Berkshire vale bilhões. Não porque tivéssemos uma ideia brilhante, porque tivemos uma paciência brutal para executar uma ideia simples durante 6 décadas sem desviar o caminho. O Bitcoin exige exatamente o oposto. Exige que você aposte em uma ideia brilhante e que aguente uma volatilidade brutal durante tempo indefinido, esperando que a narrativa se cumpra. Essas são duas filosofias completamente diferentes. Uma otimiza para minimizar o arrependimento, a outra otimiza para maximizar o ganho. E na minha experiência, minimizar o arrependimento gera melhores resultados ajustados pela paz de espírito do que maximizar o ganho. Agora vou te fazer uma pergunta que não tem resposta fácil. Se você soubesse com certeza que o Bitcoin vai se multiplicar por 10 nos próximos 15 anos, mas também soubesse que no caminho vai cair 80% 2 vezes, você investiria 50% do seu patrimônio? A maioria diz que sim, mas estão mentindo, porque saber intelectualmente que vai subir, eventualmente, não elimina a dor emocional de ver seu patrimônio cair 80%. Não elimina a pressão da sua família. Não elimina as dúvidas às 3 da manhã. Não elimina a tentação de vender quando todos dizem que o Bitcoin está morto. Saber o futuro não te torna imune ao presente. E essa é exatamente a armadilha. Os promotores do Bitcoin te mostram o gráfico de 15 anos. Te dizem: olha como se deu bem quem aguentou, mas não te mostram as noites de insônia, não te mostram as brigas de casal, não te mostram os momentos de dúvida existencial onde você se pergunta se está sendo disciplinado ou estúpido. Não te mostram o custo psicológico de aguentar. Só te mostram o resultado final. É como mostrar a foto do alpinista no topo do Everest sem mostrar os corpos congelados no caminho. A pergunta honesta não é se o Bitcoin pode se multiplicar por 10. Provavelmente pode. A pergunta honesta é se você pode fazer a viagem para chegar lá. E a resposta para 90% é não. Não porque sejam fracos, porque são normais. Porque têm vidas para viver, empregos para manter, famílias para cuidar. Não podem se dar ao luxo de colocar sua saúde mental em pausa por 15 anos esperando que uma aposta especulativa se materialize. Em 2015, conheci um médico que ganhava R$400 mil por ano. Bom salário, boa vida. Tinha 1.200.000 guardados para a aposentadoria. Decidiu colocar 300 mil no Bitcoin quando estava em $250. Para 2017, ele tinha quase 6 milhões. Sentia-se um gênio. Perguntou-me se devia vender.
Eu lhe disse: se esse dinheiro muda sua vida, venda pela metade. Se não precisa dele, aguente. Ele não vendeu nada. Para 2018, o Bitcoin caiu 83%. Seus 6 milhões se transformaram em 1 milhão. Ainda lucro líquido desde sua entrada, mas ele perdeu 5 milhões de lucro não realizado. Como você acha que ele se sentiu? Acha que dormiu bem? Acha que o casamento dele não sofreu? Lucros não realizados que evaporam doem tanto quanto perdas reais, porque seu cérebro já tinha gasto esse dinheiro mentalmente. Essa é outra armadilha psicológica que ninguém menciona. Quando o Bitcoin sobe rápido, você começa a contar lucros futuros como se fossem reais. Se chegar a 100 mil, vou ter X. Se chegar a 1 milhão, vou ter Y. Mentalmente, você já comprou a casa, já mandou seus filhos para a escola particular, já pediu demissão. E quando o preço cai, você não perde só dinheiro, perde todos esses futuros imaginários. Isso cria uma dor emocional desproporcional à perda financeira real. O Warren me ensinou a nunca contar dinheiro que não está no banco. Soa óbvio, mas é difícil na prática. Quando você tem um lucro não realizado de 100%, seu cérebro te diz que você é mais rico. Começa a pensar diferente, gasta diferente, planeja diferente, e quando esse lucro evapora, você tem que reajustar não só sua conta bancária, mas sua identidade. Você teve um pedaço de riqueza e o perdeu. Esse processo psicológico é devastador. E com o Bitcoin acontece a cada 2 anos. Subida eufórica, queda brutal, recuperação lenta, ciclo infinito. Quantos ciclos você pode suportar antes que sua saúde mental quebre?